Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Anvisa interrompe testes com a vacina Coronavac. Instituto Butantan diz que foi surpreendido e que não sabe o motivo da suspensão. Cúpula do Partido Republicano convoca a coletiva para reforçar que a eleição americana não acabou. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. E a gente começa com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que suspendeu os testes da vacina Coronavac. Os detalhes ao vivo, direto de Brasília, com Matheus Scavazini. Olá, Matheus. Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. A decisão da Anvisa foi divulgada agora à noite. A suspensão dos estudos foi motivada por um evento adverso grave ocorrido no dia 29 de outubro. Isso pode incluir morte, invalidez, internação hospitalar ou outro evento clinicamente significante. Com a decisão, nenhum novo voluntário pode ser vacinado até que seja comprovada a segurança para os outros participantes e os estudos sejam liberados novamente. Em contato com a nossa equipe, o presidente da Anvisa, Antônio Barra, disse que a suspensão foi decidida em fiel cumprimento aos protocolos. A Coronavac é a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Patrícia? Obrigada, Matheus. E vamos para São Paulo saber como o Instituto Butantan reagiu a essa suspensão dos testes. E quem conta pra gente é a Giovana Rizardo. Oi, Giovana. Boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan aqui em São Paulo, informou que primeiro vai se reunir com a direção da Anvisa para ter mais detalhes sobre essa decisão. O Instituto informou ainda que se surpreendeu com a decisão que soube pela imprensa do anúncio da Anvisa e que só deve se manifestar nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, em uma coletiva de imprensa sobre o assunto. Essa reviravolta, Patrícia, acontece horas depois que o governo de São Paulo anunciou que 120 mil doses da vacina chegariam aqui no Brasil já na semana que vem. Patrícia. Obrigada, Giovana. E olha, antes da decisão da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro disse numa live que o governo vai bancar a vacina que for aprovada contra a Covid-19. Passando pela saúde e sendo certificada pela Anvisa, né, o governo federal vai comprar as vacinas e vai disponibilizar. Mas não vai ser obrigatória de jeito nenhum. Desde o começo, tudo que eu falei no tocante à pandemia acabou dando certo lá na frente. Infelizmente, não tive o poder de implementar essas políticas, porque houve uma decisão judicial no sentido de governadores e prefeitos que tomariam todas as medidas, entre elas o confinamento, o lockdown. A Rússia anunciou que a vacina Sputnik V tem mais de 90% de eficácia contra a Covid-19. Quem traz as informações é a correspondente Ana Paula Gomes. O anúncio foi feito horas depois da empresa americana Pfizer garantir que a vacina produzida em parceria com o laboratório alemão BioNTech alcançou o índice de 90% de eficácia. Segundo os pesquisadores da Rússia, a vacina Sputnik V também alcançou esse índice. Apesar das declarações da Rússia, não existe uma comprovação científica para esse índice. Lembrando que a Rússia, nessa segunda-feira, teve um recorde diário de novos casos. Uma outra vacina, a americana Novavax, conseguiu uma regulamentação de emergência, o que pode aí acelerar o desenvolvimento desse imunizante. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Já o Japão vai priorizar o uso das vacinas contra o coronavírus para idosos e portadores de doenças crônicas. E quem tem os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Boa tarde. Os profissionais de saúde não entram nessa lista? Oi, boa noite, Patrícia. Por enquanto,
O painel de especialistas ainda vai decidir se incluir os médicos e enfermeiros na ordem de prioridade. Da mesma forma, as mulheres grávidas ficam de fora da lista por falta de dados nessa área. O Japão tem parceria com fabricantes da vacina na Inglaterra e Estados Unidos. A quantidade vai depender do contrato com cada fabricante, mas deve ficar entre 25 e 60 milhões de doses. O país quer começar a vacinação ainda na primeira metade de 2021. Patrícia. Obrigada, Silvia. Os Estados Unidos bateram um novo recorde de Covid-19 nesta segunda-feira. O país passou dos 10 milhões de casos, o que equivale a cerca de 1/5 do total mundial. Segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, foram 230 mil óbitos. Estados começaram a adotar medidas mais rígidas de combate ao coronavírus, como o fechamento de bares e restaurantes. E de volta ao Brasil, tem eleição municipal no domingo e o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que vai exigir que os eleitores usem máscaras nas sessões de votação. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini. É com você. Patrícia, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a obrigatoriedade do uso de máscaras não é do tribunal, mas uma regra do mundo civilizado. Quem estiver sem máscara não vota. O Barroso também disse que o Ministério da Saúde cedeu ao tribunal 3 milhões de máscaras que poderão ser distribuídas aos eleitores que chegarem ao local de votação sem a proteção. Além da máscara, os eleitores deverão usar álcool gel antes e depois de votar. O distanciamento entre todos também deverá ser pelo menos de 1 metro. O tribunal ainda recomenda que cada eleitor leve uma caneta para assinar o caderno de votação. As regras serão fiscalizadas pelos mesários, que em casos extremos podem acionar a polícia. Patrícia? Todo mundo tem que se proteger, né, Matheus? Obrigada pelas informações. E a violência se manifesta no Rio de Janeiro até mesmo contra os políticos. O Pedro Paulo Filho tem um levantamento que comprova essa afirmação, né, Pedro? Boa noite. Pois é, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, 46 políticos ou candidatos foram baleados na região metropolitana do Rio desde 2016. 38 deles morreram, o que dá uma média aí de 9 por ano. E olha que em 2020 não tem sido diferente não, viu? O Grande Rio já tem 7 políticos vítimas da violência e apenas um deles sobreviveu. Já no ano passado, o número de políticos, candidatos ou pré-candidatos baleados quase dobrou em relação a 2018, e mesmo não sendo o ano eleitoral. Dos 13 feridos, 9 morreram. A maior incidência de mortes foi registrada nas cidades de Magé, Maricá e também de Itaboraí. Patrícia. Bom descanso, Pedro. A tragédia de Brumadinho ganha mais um capítulo nesta semana. Vamos saber com a Virgínia Nalon o que deve acontecer? Oi, Virgínia. Boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite para você. Esta semana, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado debate o acordo entre o governo de Minas e a mineradora Vale. É que existe a possibilidade da assinatura de um acordo que vai render 55 bilhões de reais aos cofres do Estado. Parte desse dinheiro seria para repor danos morais, outra para reparar danos socioeconômicos. 270 pessoas morreram em janeiro do ano passado no rompimento da barragem da Mina do Feijão. 11 ainda estão desaparecidas. E, Patrícia, nesta segunda, a Justiça Britânica não deu prosseguimento a uma ação bilionária movida contra uma das empresas do Grupo Vale, a inglesa BHP Billiton. A ação, movida pelos moradores atingidos pela barragem de Mariana, pediu uma indenização equivalente a 25 bilhões de reais. A barragem rompeu há 5 anos e matou 19 pessoas. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Nos Estados Unidos, lideranças do Partido Republicano endossaram a posição do presidente Donald Trump nesta segunda-feira e declararam que não reconhecem a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. O gerente-geral da campanha de Trump, Matthew Morgan, disse que a desconfiança do partido se deve a uma disparidade de tratamento entre fiscais democratas e republicanos durante a contagem dos votos. Segundo Morgan, esta eleição ainda não acabou. O partido vai continuar apresentando ações para pedir revisão e recontagem. O atual governo afirma que fiscais republicanos que trabalharam na Pensilvânia estavam no escuro e não conseguiram observar a contagem.
O senador Mitch McConnell, líder republicano no Senado, disse que o presidente Donald Trump está em seu direito ao buscar irregularidades e não reconheceu Joe Biden como presidente eleito. Enquanto isso, Joe Biden anunciou uma força-tarefa para combater a pandemia de Covid-19. Entre os nomes apontados pelo democrata, há uma brasileira, a médica e acadêmica Luciana Borio. Patrícia. E o Congresso do Peru aprovou nesta segunda-feira o impeachment do presidente Martín Vizcarra. Ele foi destituído por incapacidade moral. Foi o segundo julgamento em menos de 2 meses, depois de denúncias de que Martín havia recebido propina enquanto era governador em 2014. O líder do Congresso, Manuel Merino, assume a presidência no país nesta terça-feira. Veja a seguir, Rogério Ceni deixa o Fortaleza e é cotado para o Flamengo. E ainda o jogo de muitos gols entre Cruzeiro e Guarani. Estamos de volta com o mercado financeiro. O dólar fechou o dia praticamente estável, com um recuo de 0,08%, cotado a R$ 5,38. Mas o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou com forte alta de 2,57%, acima dos 103 mil pontos. As ações das empresas aéreas brasileiras tiveram grande valorização depois do anúncio de eficácia da vacina contra o coronavírus da farmacêutica Pfizer. Algumas ações tiveram alta de quase 20%. A Giovana Rizardo conversou sobre isso com o economista Romero Oliveira sobre o significado dessa valorização das companhias aéreas. O mercado financeiro ele tem que antecipar qualquer tipo de movimento futuro. Então, a gente gosta de falar que o mercado financeiro está olhando daqui para 6 meses, por exemplo. Então, isso se confirmando, a vacina realmente se mostrando eficaz e os estados conseguindo implementar uma vacinação ampla, a perspectiva é muito positiva, porque você vai ter mais criação de emprego, mais criação de renda. Então, não só no setor de aviação, tá? Essa perspectiva é positiva em todos os setores. As bolsas de valores de todo o mundo hoje tiveram um resultado muito positivo. O que isso pode indicar? São 2 movimentos em conjunto. Primeiro, a questão da eleição americana. Então, se esperava uma eleição muito próxima entre Joe Biden e Trump, e se mostrou uma vantagem maior do que o esperado. E, além disso, essa notícia é positiva em relação à vacina. Então, a gente tinha um cenário muito incerto, tanto em relação ao Covid e quanto em relação à americana, e com o cenário mais claro daqui para frente, essa perspectiva de maior tranquilidade, maior previsibilidade, faz com que os ativos de risco como um todo tenham uma performance positiva. O cenário brasileiro já é muito benigno para ativos de renda variável, para ações como um todo, né? A gente tem um cenário de juros muito baixo, então essa Selic de 2%, o investidor que está na renda fixa, invariavelmente ele está um pouco insatisfeito. Então você tem um estímulo muito grande para a migração de recursos para a renda variável. Então um dia como esse mostra realmente um fluxo comprador muito forte, ou seja, muito dinheiro entrou na bolsa no dia de hoje. Então quer dizer que a ciência está ajudando a partir de agora a economia? Você acha que esse é o momento de uma virada, de uma possível virada? Sem dúvida, eu acho que a vacina é trivial para que a gente consiga ter maior segurança em termos de investimento, ou seja, o investidor, tanto no mercado financeiro, mas também na economia real, ele consiga tomar risco, fazer investimentos pensando num prazo maior. Então, é benéfico em todos os campos, seja no mercado financeiro, mas também na economia real. Agora o futebol. Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. O clube anunciou há instantes a saída do técnico e de mais 3 auxiliares. Ceni é o nome mais cotado para assumir o comando do Flamengo, que nesta segunda-feira demitiu o espanhol Domènec Torrent. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entrou em campo nesta segunda-feira na luta para retornar à elite do futebol nacional. E foi um jogo cheio de gols. Em Belo Horizonte, o Guarani saiu na frente do Cruzeiro com um belo chute de Murilo Rangel no ângulo. Manuel empatou para o Cruzeiro de cabeça. Pablo recebeu livre na área e fez 2-1 Guarani. O Cruzeiro chegou novamente ao empate com William Potker. No segundo tempo, o Guarani voltou a ficar em vantagem com mais um gol de Murilo Rangel.
Só que o Wellington, de cabeça, deu números finais ao jogo. Cruzeiro 3, Guarani também 3. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma excelente noite para você.